Você já parou para pensar que cada segundo da sua vida faz parte de uma história que começou há quase 14 bilhões de anos? Que o café que você tomou hoje de manhã só existe porque as estrelas explodiram no passado distante? Que você está conectado através de uma cadeia inquebrável de eventos ao próprio começo do universo? Nos próximos minutos, vamos viajar pela história mais épica jamais contada. A história de tudo. Prepare-se, porque essa jornada vai mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. Nossa história começa há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, num evento que os cientistas chamam de Big Bang. Imagine todo o universo, com suas galáxias, estrelas e planetas, concentrado num ponto menor que um átomo. Então, numa fração de segundo, tudo explode numa expansão violenta e quente. Não é uma explosão no espaço, é uma explosão do próprio espaço. Nos primeiros momentos, o universo é tão quente que nem átomos podem existir, apenas partículas subatômicas dançando num caos energético. Mas, conforme o universo se expande, ele esfria. Em poucos minutos, prótons e nêutrons se combinam para formar os primeiros núcleos atômicos, principalmente hidrogênio e hélio, os elementos mais simples. Passam-se 380 mil anos nessa escuridão primordial até que o universo esfrie o suficiente para que elétrons se juntem aos núcleos, formando os primeiros átomos completos. Pela primeira vez, a luz pode viajar livremente pelo espaço. Se você pudesse olhar para trás no tempo, veria esse momento como uma névoa brilhante alaranjada preenchendo todo o cosmos. Mas o universo ainda é um lugar monótono, apenas hidrogênio e hélio flutuando na escuridão. Então, por volta de 200 milhões de anos após o Big Bang, algo mágico acontece. A gravidade começa a juntar essas nuvens de gás. Onde há mais matéria, a gravidade puxa mais gás, e esses aglomerados ficam cada vez mais densos e quentes. Quando a temperatura no centro dessas nuvens atinge milhões de graus, os átomos de hidrogênio começam a se fundir, liberando energia tremenda. As primeiras estrelas se acendem, iluminando o universo pela primeira vez desde o Big Bang. Essas estrelas primitivas são monstros gigantescos, centenas de vezes maiores que nosso Sol, e têm vidas curtas e violentas. Dentro destas fornalhas estelares, algo extraordinário está acontecendo. A pressão e o calor são tão intensos que átomos de elementos leves se fundem para criar elementos mais pesados: carbono, oxigênio, ferro. Tudo que existe no universo, além de hidrogênio e hélio, foi forjado no coração de estrelas. Quando essas estrelas gigantes esgotam seu combustível, elas não morrem silenciosamente. Explodem em supernovas, eventos tão brilhantes que podem superar galáxias inteiras por alguns dias. Essas explosões espalham os elementos pesados pelo espaço, enriquecendo as nuvens de gás que darão origem a novas gerações de estrelas. Você precisa entender: cada átomo de carbono no seu corpo, cada átomo de ferro no seu sangue foi criado dentro de uma estrela que morreu antes do Sol nascer. Você é literalmente feito de poeira de estrelas. Essas gerações sucessivas de estrelas se agrupam em estruturas maiores, as galáxias. Ao longo de bilhões de anos, o universo se torna uma tapeçaria de centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. É num canto tranquilo de uma dessas galáxias, a Via Láctea, que nossa história se torna pessoal. Há 4,6 bilhões de anos, numa região da Via Láctea rica em elementos pesados deixados por estrelas anteriores, uma nova nuvem de gás começa a colapsar.
No centro, forma-se nosso Sol, uma estrela de tamanho médio, amarela e estável. Mas algo interessante acontece ao redor. O gás e a poeira que não caíram no Sol começam a se juntar em pequenos grumos. Esses grumos colidem, se fundem, crescem. Em milhões de anos, formam-se os planetas. A Terra é um deles. Inicialmente apenas uma bola de rocha derretida, bombardeada constantemente por asteroides e cometas. Durante centenas de milhões de anos, a Terra é um inferno. Vulcões cobrem sua superfície, o céu é laranja de tanta poeira e gases tóxicos. Mas gradualmente o bombardeio diminui. A superfície esfria o suficiente para que a rocha derretida se solidifique, formando a primeira crosta terrestre. Vapor d'água na atmosfera condensa e cai como chuva. Choveu durante milhões de anos, enchendo as depressões da crosta e formando os primeiros oceanos. Há cerca de 4 bilhões de anos, a Terra tem água líquida em sua superfície. E isso muda tudo. Nesses oceanos primordiais, ricos em compostos químicos trazidos por cometas e produzidos por vulcões, algo extraordinário acontece. Ainda não sabemos exatamente como, mas moléculas orgânicas simples começam a se combinar em estruturas cada vez mais complexas. Em algum momento, por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, surge algo que podemos chamar de vida. Moléculas capazes de se copiar, de se reproduzir. São incrivelmente simples comparadas até com a bactéria mais primitiva de hoje, mas têm a característica fundamental da vida. Conseguem fazer cópias de si mesmas. A partir desse momento, a evolução assume o comando. Durante bilhões de anos, a vida na Terra consiste apenas em organismos unicelulares, bactérias nadando em oceanos quentes. Mas esses micróbios estão mudando o planeta. Algumas bactérias desenvolvem a fotossíntese, usando luz solar para produzir energia e liberando oxigênio como resíduo. Durante mais de 1 bilhão de anos, esse oxigênio é absorvido por ferro dissolvido nos oceanos. Mas, eventualmente, há cerca de 2,4 bilhões de anos, os oceanos saturam. O oxigênio começa a se acumular na atmosfera. Para a maioria dos organismos da época, o oxigênio é um veneno mortal. Acontece uma extinção em massa, mas alguns organismos se adaptam, aprendendo a usar o oxigênio para extrair muito mais energia dos alimentos. A vida multicelular torna-se possível. Por quase mais 1 bilhão de anos, não acontece muita coisa visível. Mas há cerca de 640 milhões de anos, algo explode. Literalmente. É a explosão cambriana. Quando em apenas alguns milhões de anos, praticamente todos os planos corporais dos animais modernos aparecem nos oceanos. Esponjas, vermes, ancestrais de insetos, os primeiros animais com espinha dorsal. Os oceanos, antes vazios para nossos olhos, de repente estão repletos de criaturas estranhas e maravilhosas. Mas a vida ainda está confinada à água. A terra firme é um deserto rochoso e estéril. Isso mudou há cerca de 470 milhões de anos, quando as primeiras plantas começaram a colonizar a Terra, seguidas por artrópodes, como escorpiões e insetos. Há 370 milhões de anos, os primeiros vertebrados dão seus passos desajeitados para fora da água. São os ancestrais de todos os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O planeta continua mudando. Continentes derivam, colidem, se separam. Há cerca de 250 milhões de anos, quase toda a vida na Terra é extinta no maior evento de extinção da história, possivelmente causado por vulcanismo massivo. Mas a vida se recupera, como sempre faz. E na era que segue, surgem os senhores absolutos da Terra, os dinossauros. Por mais de 160 milhões de anos, eles dominam o planeta, evoluindo em milhares de espécies diferentes, de pequenos predadores do tamanho de galinhas a gigantes que fazem a Terra tremer. Mas há 66 milhões de anos,
um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro atinge a Terra perto do que hoje é o México. O impacto libera energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Tsunamis varrem continentes. Incêndios globais consomem florestas. Poeira e fuligem bloqueiam o Sol por anos. Os dinossauros, exceto os ancestrais das aves modernas, são extintos junto com 3/4 de todas as espécies. Mas em cada catástrofe há oportunidade. Pequenos mamíferos peludos que viviam nas sombras dos dinossauros agora têm um mundo vazio para explorar. Eles se diversificam rapidamente. Alguns voltam aos oceanos e se tornam baleias. Outros desenvolvem asas e se tornam morcegos. E há cerca de 6 milhões de anos, na África, alguns primatas começam a caminhar sobre 2 pernas, libertando suas mãos para manipular ferramentas. Nossos ancestrais diretos surgiram. A evolução humana é complexa, com várias espécies de hominídeos coexistindo, mas há cerca de 300 mil anos, na África, surge o Homo sapiens, nós. Inicialmente, somos apenas mais uma espécie de primata, vivendo em pequenos grupos, caçando e coletando. Mas algo em nossos cérebros é diferente. Desenvolvemos uma linguagem complexa, arte e cultura. Há 70 mil anos, uma pequena população de humanos deixa a África e começa a se espalhar pelo mundo. Em poucos milhares de anos, estamos em todos os continentes, exceto a Antártida. Por dezenas de milhares de anos, vivemos como caçadores-coletores nômades, seguindo manadas de animais, colhendo plantas silvestres. Mas há cerca de 12 mil anos, em diferentes partes do mundo, grupos independentes de humanos fazem uma descoberta revolucionária. Podemos plantar sementes e criar animais. Surge a agricultura. Pela primeira vez, podemos produzir excedente de alimentos, o que significa que nem todos precisam buscar comida. Algumas pessoas podem se especializar em outras coisas, fazer ferramentas, tecer roupas e, eventualmente, inventar a escrita. Há cerca de 5 mil anos, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e as margens do rio Nilo, no Egito, surgem as primeiras civilizações. Cidades são construídas, leis são codificadas, impérios se erguem e caem. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. Os egípcios construíram as pirâmides, monumentos tão impressionantes que ainda nos deixam boquiabertos. Na China, ao longo do Rio Amarelo, outra civilização floresce independentemente. No Vale do Indo, na atual Paquistão e Índia, cidades planejadas com sistemas de esgoto surpreendem pela sofisticação. O conhecimento se acumula, mas lentamente. Durante milênios, a maioria das pessoas vive e morre no mesmo lugar onde nasceu, fazendo o mesmo trabalho que seus pais. Mas ideias estão sendo plantadas. Na Grécia Antiga, há 2.500 anos, filósofos começam a questionar a natureza da realidade usando lógica e razão. Na China, Confúcio estabelece princípios éticos que influenciarão bilhões. Na Índia, surge o budismo. No Oriente Médio, surge o judaísmo, depois do cristianismo e o islamismo. Essas ideias, religiosas e filosóficas, moldaram a história humana tanto quanto qualquer guerra ou império. Impérios continuam a surgir. Alexandre o Grande conquista da Grécia até a Índia. Roma se expande de uma cidade-estado a um império que circunda o Mediterrâneo, trazendo ordem, mas também opressão. Quando Roma cai, no século V da nossa era, a Europa entra em séculos de fragmentação, enquanto no mundo islâmico, uma idade de ouro de ciência, matemática e filosofia floresce. Na China, dinastias sucessivas refinam a burocracia e a tecnologia. No século XV, a Europa está emergindo da Idade Média. A imprensa de Gutenberg
democratiza o conhecimento. Navegadores europeus, buscando rotas comerciais, atravessam oceanos. Colombo chega às Américas em 1492, iniciando um período de exploração e, tragicamente, de colonização e exploração devastadoras para povos indígenas. Impérios Azteca e Inca, civilizações sofisticadas por direito próprio, são destruídos. Milhões morrem de doenças europeias contra as quais não têm imunidade. Nos séculos seguintes, a Europa e depois a América do Norte passam por transformações. O Renascimento reacende interesse na arte e ciência clássicas. A Reforma Protestante desafia o domínio da Igreja Católica. O Iluminismo promove a razão, ciência e direitos individuais. Mas, paralelamente, o comércio transatlântico de escravos arranca milhões de africanos de suas terras, deixando cicatrizes profundas, que persistem até hoje. No século XVIII, algo fundamental mudou. Na Inglaterra, a Revolução Industrial começa. Máquinas movidas a vapor substituem trabalho manual. Fábricas surgem, pessoas migram do campo para as cidades. A produção explode, mas também a desigualdade e a poluição. Essa revolução se espalha pela Europa, América e, eventualmente, pelo mundo, transformando completamente como vivemos. O século XIX vê impérios europeus colonizando a maior parte da África e Ásia. É uma era de progresso tecnológico impressionante, mas também de exploração brutal. Darwin publica sua teoria da evolução, transformando nossa compreensão da vida. Marx desenvolve suas teorias sobre economia e sociedade. Eletricidade, telefones, automóveis. O ritmo da mudança acelera. Então vem o século XX, talvez o mais transformador da história humana. Em 1914, tensões entre potências europeias explodem na Primeira Guerra Mundial. Novas tecnologias tornam a guerra mais mortífera que nunca. Milhões morrem nas trincheiras. O trauma é profundo. O mundo que emerge é diferente. Impérios se fragmentam. Novas nações surgem. Mulheres começam a conquistar direitos de voto. Mas apenas 2 décadas depois, o mundo mergulha em conflito ainda maior. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, é a guerra mais destrutiva da história. O Holocausto revela as profundezas da crueldade humana. Bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki demonstram que agora temos o poder de destruir nossa própria espécie. O pós-guerra traz esperança e medo. A Organização das Nações Unidas é criada para prevenir futuros conflitos. Mas o mundo se divide em 2 campos durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial leva humanos à Lua em 1969, um momento que mostra o melhor da cooperação e ambição humanas. Movimentos de direitos civis lutam contra séculos de injustiça racial. Colônias africanas e asiáticas conquistam independência. A partir dos anos 70 e 80, uma nova revolução se inicia, a digital. Computadores, inicialmente do tamanho de salas, encolhem para caber em mesas, depois em bolsos. A internet conecta o mundo de maneiras inimagináveis. Informação que antes levaria dias para ser encontrada está agora a um clique de distância. As pessoas podem se comunicar instantaneamente através de continentes. A virada do milênio traz novas esperanças e desafios. A globalização conecta economias, mas também cria dependências. O terrorismo, especialmente após os ataques de 11 de setembro de 2001, redefine política global. A crise financeira de 2008 abala economias mundiais. Primaveras árabes em 2011 mostram o poder das mídias sociais em mobilizar mudanças, mas também suas limitações. E aqui chegamos aos nossos dias. Vivemos numa era de contradições fascinantes. Temos tecnologia que nossos avós consideraram mágica
Inteligência artificial, edição genética, exploração de Marte. Bilhões de pessoas saíram da pobreza nas últimas décadas. A expectativa de vida global mais que dobrou no último século. Mas enfrentamos também desafios existenciais. Mudanças climáticas ameaçam ecossistemas e civilizações. Desigualdade econômica cresce. Pandemias, como vimos com a Covid-19, ainda podem paralisar o mundo. Conflitos persistem, como vemos na Ucrânia e no Oriente Médio. Mas olhando para trás, desde aquele primeiro instante do Big Bang até este momento em que você assiste a este vídeo, uma coisa fica clara. A história nunca é linear. É cheia de retrocessos, catástrofes e momentos de escuridão. Mas também é repleta de resiliência incrível, de momentos em que a cooperação humana alcançou o impossível, de beleza e criatividade que desafiam a entropia do universo. Você faz parte dessa história. Cada decisão que você toma, cada interação que você tem está tecendo o próximo capítulo dessa narrativa que começou há bilhões de anos e continuará muito depois de nós. A pergunta que fica é: que tipo de ancestrais queremos ser para gerações futuras? Que legado queremos deixar nessa incrível jornada cósmica? Se esta viagem pela história do universo e da humanidade tocou você de alguma forma, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando as grandes questões que definem nossa existência. Até a próxima jornada!